Nando, são várias questões, acho que importantes, né, a gente entender. Eu até estava ouvindo outro dia um especialista falando sobre essa questão. Você falou da internet das coisas, né, que por um lado, né, os brasileiros que tentam muitas vezes burlar algumas questões, por exemplo, aqui só uma questão, anda numa estrada um pouco acima da velocidade, sabe onde tem os pontos dos radares ali, então naquele momento ele vai, né, diminuir a velocidade. E com essa tecnologia não, porque aí o dado ele é enviado automaticamente, né? Aí ele perderia aí, talvez essa questão estaria mais exposto, né? Em ter os seus dados ali o tempo inteiro mais monitorados, né? Principalmente em outros aspectos também, né? De ter ali sendo monitorado ainda mais. Queria entender, pegando um pouquinho mais a questão da segurança dos dados, né? Essa preocupação principalmente que o 5G traz em cima dessa preocupação, até porque existe uma investigação em andamento em cima de uma denúncia que aquela empresa, né, a chinesa Huawei, poderia roubar até dados das pessoas através do 5G. O Brasil até ficou numa saia justa no passado ali, por conta de China e Estados Unidos, né, falando especificamente contra a companhia chinesa, que na verdade o interesse é realmente monitorar os dados. A própria Huawei e a China negaram essas acusações, mas eu queria entender especificamente quais são os riscos, né, que esse tipo, talvez, de tecnologia pode trazer, se a gente pode esperar aí, de repente, um aumento dos crimes cibernéticos também ou não, se é segura, se traz vulnerabilidade digital, para você explicar um pouquinho mais agora para a gente, não só dos benefícios, mas dessa outra questão. Dentro do desenvolvimento das minhas atividades, eu sempre tenho que pensar na questão da segurança, e eu digo que eu sou o chato do negócio, eu sou sempre o chato que vem a falar justamente sobre essas falhas, porque são preocupantes. É uma excelente abordagem e questionamento que nós temos que fazer. Isso tudo vem para o nosso bem, mas existe uma máxima do direito que diz que vigia os vigilantes, ou seja, que garantia que eu tenho que os órgãos, as empresas, as pessoas que tiverem os nossos dados vão tratá-los, né, da maneira adequada. E não é porque há uma legislação como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que há uma garantia implícita de que eles vão tratar os dados da maneira correta, e até mesmo, como você citou, de uma forma mais abrangente, ou seja, existem empresas internacionais que têm acesso, que capturam, que de fato até mesmo confirmam, né, confessam que têm os nossos dados. Os Estados Unidos, ele é um país muito preocupado com essas questões, até mesmo dirigentes, a filha, né, do dono de uma das maiores empresas chinesas foi presa justamente sobre a acusação de que os aparelhos, os celulares, eles capturavam informações dos norte-americanos, assim como, né, de usuários de vários outros países, e utilizavam essas informações. Existe agora, com toda essa conectividade com a internet das coisas, existe um processo também de implantação e desenvolvimento de cidades inteligentes. Ou seja, além da casa inteligente que nós temos, ou seja, né, os equipamentos eletrônicos, elétricos agindo de forma organizada, nós podemos organizar por meio de sistemas informáticos e de internet, né, de acesso com alta conectividade, uma cidade toda. Então, assim, um sistema, um software, ele poderá organizar, né, 80%, 90% da administração da infraestrutura de uma cidade, como o tráfego, iluminação, distribuição de saneamento, por exemplo, distribuição de água, de luz, segurança, inclusive. E você mencionou as câmeras, ou seja, onde eu poderia ter uma câmera, talvez a cada quilômetro, a cada alguns quilômetros, eu posso ter uma câmera hoje conectada à internet, né, em tempo real, talvez algumas dezenas de metros, algumas centenas de metros. Então, esse processo ele pode passar de um sistema de monitoramento de velocidade, né, e como consequência, né, aplicação de multas, para um monitoramento, né, integral, um monitoramento contínuo de carros e de pessoas. Então, o carro ele vai conseguir ser identificado ou pela placa, ou porque ele vai ter um chip instalado nele, isso já de fábrica, e não é coisa do futuro, porque isso já acontece, mas diversas características podem ser identificadas. Então, por exemplo, um sistema como esse, ele pode acompanhar, ele pode monitorar todo o trajeto de um carro e de uma pessoa também. Esses sistemas de segurança nas cidades inteligentes, eles vão permitir, por exemplo, câmeras com reconhecimento facial. Então, nós vamos sair na rua e essas câmeras estarão presentes não só nos centros urbanos, mas nas periferias também,
ou seja, né, elas serão essa infraestrutura de câmeras também vai ser ampliada. Então nós vamos sair de casa, o sistema ele vai saber. E há um questionamento muito importante que ainda não foi resolvido, e eu não digo só pela legislação, mas é sobre as práticas de condutas que devem ser implantadas desde já, mas uma discussão sobre até onde a nossa privacidade ela pode ser aberta, até onde nós podemos abrir mão da nossa privacidade em benefício da segurança pública. E eu não estou dizendo o que é certo ou errado, mas é um questionamento que nós temos que fazer. Ou seja, eu saí de casa, coloquei o pé para fora, eu permito que eu tenha essa liberdade, e se esses dados não forem utilizados corretamente, a nossa privacidade ela pode ser cada vez mais atacada. E eu não digo que isso não, que o monitoramento não tem que ser feito, que o controle do carro não tem que ser feito. Isso não é nem uma discussão mais, nós não estamos mais em um momento de discutir o que é certo ou errado, se vai ou se não vai acontecer. Isso vai acontecer porque é um desenvolvimento natural da tecnologia e das estruturas das organizações das cidades. Acontece que precisamos talvez impor alguns limites, né? E isso acontece e nós já abrimos mão de muitos dos nossos dados quando utilizamos celular, quando utilizamos redes sociais, quando utilizamos a internet. Então a legislação ela tem que ser melhor aplicada. De fato, eu concordo que é uma preocupação muito grande sobre a nossa privacidade, mas isso vai acontecer. Eu não questiono mais hoje se nós temos a oportunidade de evitar que isso aconteça. Isso vai acontecer, mas temos a oportunidade de discutir e evitar que esses dados sejam utilizados de uma maneira incorreta. E digo novamente, quem vigia os vigilantes? Que garantia que nós temos que as empresas, elas, né, que os órgãos terão uma utilização adequada dessas informações. Até porque